Rezemos juntos uma Ave Maria, pedindo para que a Santíssima Virgem abra os nossos corações e a nossa mente para meditarmos a palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Todos queiram estar sentados, os que estão em casa e estão nos acompanhando através desta Santa Missa. Hoje, uma grandíssima solenidade, e que só não está sendo celebrada com maior pompa e com a solenidade que merece, pelos motivos de restrição que todos nós já conhecemos. Mas mereceriam diáconos, era uma missa que mereceria incenso e tantas outras coisas. Tivemos inclusive aqui um cântico, Veni Sancte Spiritus, vinde, ó Santo Espírito, e foi todo ele cantado antes do Evangelho, para mostrar a solenidade que nós estamos vivendo. E vamos encerrar o tempo pascal. Nós que começamos com a Semana Santa, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, agora temos a descida do Espírito Santo para animar os apóstolos, para dar-lhes força, a fim de evangelizarem tudo quanto eles necessitam. É a festa de hoje, Pentecostes, 50 dias. Estamos com Nossa Senhora e os discípulos dentro do cenáculo. Eles estão fazendo um retiro espiritual, 10 dias, para implorar a vinda do Espírito que o próprio Senhor, o próprio Jesus Cristo, lhes prometeu e pediu com que eles esperassem. Este Espírito desce sobre a Santíssima Virgem e em seguida sobre os apóstolos. E porque sobre a Santíssima Virgem é a medianeira de todas as graças. Os teólogos dizem que Nossa Senhora faz o papel de pescoço no corpo místico de Cristo. Todas as graças de Cristo, cabeça, passam para o corpo místico através da Santíssima Virgem, que é o pescoço. E ela, a própria Nossa Senhora, vai testemunhar uma grande graça no cenáculo. A Igreja atinge a sua maturidade. A Igreja nasce do costado de Nosso Senhor, quando o Longinos, aquele soldado romano, crava-lhe no Sagrado Coração a sua lança, e junto com o sangue e a água que escorrem do lado de Cristo, nascem os sacramentos, diz a teologia. Mas a Igreja ali ainda é uma criancinha, e essa criancinha foi entregue nas mãos da Santíssima Virgem pela palavra de Jesus. Filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. E nas palavras de Nossa Senhora, a Igreja que acaba de nascer é apenas um bebê, é depositado nos braços da Santíssima Virgem. Cristo, o próprio Nosso Senhor, esteve nos braços de Nossa Senhora e quis confiar a sua Igreja aos braços maternais e virginais da Santíssima Virgem. Esta Igreja está crescendo e chegou o momento de adquirir a sua maturidade. Pentecostes. Pentecostes. Nossa Senhora, Mãe de Cristo, Mãe da Igreja, e nós podemos comparar o Pentecostes, como dizia o professor Plínio Corrêa de Oliveira, ao comentar este fato de Pentecostes, ele dizia, é apenas uma comparação, e na comparação serve para entender um pouco o que se passou. Até então, nós estamos com uma igreja que quase que poderia se comparar a Adão, é apenas um boneco de barro. Faltava o sopro do Espírito e infundir-lhe uma vida nova. E aqui é o Espírito Santo. Nós saímos do boneco de barro de Adão para Adão vivo. Saímos de uma igreja que ainda estava com medo, incipiente, para uma igreja viva, capaz de abrir as portas do cenáculo e pregar, e já converter em sua primeira pregação 3.000 pessoas. O que é isso? É a força do Espírito Santo. Aqueles apóstolos, não bastou a eles ter convivido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Era necessário ainda a vinda do Espírito Santo. Por quê? Representa algo muito importante na Santa Igreja. Representa o estado de graça. O estado de graça. Nós, sem o estado de graça, sem estarmos na amizade com Deus,
nós somos um boneco de barro. Ainda fosse de barro, talvez seja de outros materiais que são abaixo do barro. Nós somos pecadores se nós não estivermos em estado de graça. Nós expulsamos a Deus de nossas almas através do pecado mortal. E é necessário ter o Espírito Santo dentro da alma, a Santíssima Trindade dentro de nossa alma. E para isso é necessário o estado de graça. E toda essa história que se passou há 2000 anos não é uma história morta, é uma história viva. Nós estamos em pleno século 21 e em pleno século 21 nós enfrentamos coisas parecidas do que os apóstolos também enfrentaram há cerca de 2000 anos. Nós estamos com medo no mundo de hoje. Um mundo assolado pelas catástrofes mundiais que se multiplicam a cada dia. Os cataclismas, as tempestades, os vulcões, as enchentes, os furacões, os tufões. Já estamos cansados de tantas e tantas calamidades. Se isso fosse o único que acontecesse no mundo, quem sabe quantas epidemias que se sucedem umas depois das outras, deixando a nossa querida população em pânico, com medo, mais medo do que os apóstolos que estavam escondidos no cenáculo. Se isso fosse o único, quem sabe nós aguentaríamos as guerras, os desentendimentos, as brigas, as trapaças, os roubos, os assassínios, os adultérios, as famílias sendo destroçadas a cada dia. Meu Deus, quantas catástrofes! É de pôr medo, é de pôr pânico, é de pôr aflição em qualquer alma verdadeiramente católica. Qualquer alma que tenha ainda um fio de cabelo de moral fica estarrecida diante de tantas notícias que nós recebemos dia após dia. Mas nessas notícias e nesse estado de aflição, de medo, de angústia, de insegurança, não está o Espírito Santo. O Espírito Santo não age dessa forma. Veja que nosso Senhor Jesus Cristo, quando entra para falar com os apóstolos, por 2 vezes no Evangelho de hoje, a paz esteja convosco. E repete, a paz esteja convosco. E não vai ser no meio da aflição, do medo que as pessoas estão sentindo, que virá o Espírito Santo. Provavelmente, o que nós estamos assistindo no mundo é um grande castigo. Um grande castigo de um mundo que já expulsou a Deus de sua alma e agora está expulsando a Deus de sua sociedade. Se não for um castigo propriamente dito, uma bênção também não será. Não há como negar. Não, nós não estamos assistindo à bênção de Deus sobre a humanidade. Se nós fôssemos computar, eu acho que todos já fizeram aquele jogozinho dos 5, fazer um quadradinho e um risquinho no meio. Quando nós queremos fazer uma contagem, para contar de 5 em 5, toda criança faz isso às vezes, para qualquer tipo de jogo. Se nós fôssemos fazer o nosso jogo dos 5, aquele quadradinho, e fôssemos computar quantos pecados são cometidos diariamente contra Deus, contra o Divino Espírito Santo, contra Jesus Cristo, contra o Pai. Quantos pecados? Façamos os quadradinhos. Se diz a Escritura que o justo peca 7 vezes ao dia, imaginemos aquele que é injusto. Quantos quadradinhos nós teremos multiplicado isso pela humanidade inteira? E quantas pessoas desses que pecam readquirem um estado de graça através de uma boa confissão? Então nós podemos perceber que tudo quanto nós estamos vivendo não é a bênção de Deus. Deus não deve estar contente com esses milhares, quiçá bilhões de pecados que são cometidos diariamente contra a sua divina sabedoria. E vem justamente a festa de Pentecostes dizendo isso. Deus, ele tinha um plano quando criou Adão e Eva. Deus tinha o plano de estabelecer uma humanidade que convivesse com Deus. Deus descia todas as tardes para conversar com Adão. E a humanidade de hoje, quantas vezes quer conversar com o verdadeiro Deus? E no nosso pecado, nós desfiguramos o plano de Deus. E é o que nós temos que restaurar.
o estado de graça dentro das almas, para que o Espírito Santo possa voltar a falar dentro de nossas almas, nas almas dos fiéis do mundo inteiro, como falou de uma forma tão veemente com os apóstolos no dia de Pentecostes. Lembremos, a frase de Nosso Senhor está no Evangelho de São João: o mundo não reconheceu, é propriamente São João quem diz esta frase, o mundo não reconheceu nosso Senhor Jesus Cristo quando Ele veio, mas não nos esqueçamos, Deus é onipotente. Se alguém já está num caso de desespero, acalme-se, porque o mesmo Deus que disse no início da criação, faça-se, e tudo se fez, é aquele mesmo Deus, é o mesmo Deus que agora pode dizer a qualquer um de nós: santifica-te, e nós seremos santos. Deus é onipotente. Para Deus, nada é impossível. E aqui entra a liturgia de hoje, porque na liturgia não é uma mera memória, exercício de memória que nós estamos fazendo. Não é, vamos recordar alguns fatos históricos ocorridos há 2000 anos, o Espírito Santo que desceu sobre os apóstolos e toda a história que nós conhecemos. Não é assim. A memória litúrgica não é a memória humana. Hoje nós podemos mas relembrar alguém que faleceu na nossa família, vítima de uma epidemia, ou de um acidente, ou de um assalto, ou seja lá o que for, está num túmulo, 7 palmos abaixo da terra de qualquer forma. Vamos relembrar aquela pessoa. Relembramos um pouco, em família, alguns fatos ocorridos com aquela pessoa, e logo depois tocamos a nossa vida, como se nada tivesse acontecido. Não é assim com a liturgia de hoje. Na Santa Missa, nós recebemos as mesmas graças que os apóstolos há 2000 anos. E é por isso que nós temos que pedir com fervor o Divino Espírito Santo. Nós vamos receber as mesmas graças. A liturgia revive. O rememorar na liturgia significa reviver. Nós vamos receber as graças de Pentecostes. Mas para isso temos que estar com a alma aberta. Não pode estar Satanás e o Espírito Santo habitando concomitantemente na mesma alma. São 2 moradores que não se dão bem. Um dos 2 tem que sair. Através do pecado mortal, o Espírito Santo se retira. Através do estado de graça, de uma boa confissão, de um batismo, Satanás tem que soltar aquela alma e deixar aquela morada para o Divino Espírito Santo. Porque de São Paulo nós somos templos vivos do Divino Espírito Santo. E hoje é o convite para nós sermos templos vivos. Se não tivesse havido Pentecostes na igreja há 2000 anos, como estaria a Santa Igreja? Os apóstolos, depois da ressurreição de Nosso Senhor, ainda se perguntavam: será agora que Ele vai restaurar o reino de Israel? Visão humana. E faltava a visão sobrenatural. Reconhecer que Deus é onipotente. Seria mais ou menos como no século XXI: ai meu Deus, creio que tomando tal vacina eu estarei garantido a minha vida. Não. Toma uma vacina e morre num acidente de carro. A vacina não cobre seguro de acidente de carro. O avião cai. A vacina ainda não previne contra balas de revólver. Não. A pessoa pode morrer assassinada por um bandido, seja lá o que for. Todos nós continuamos morrendo e devemos continuar vivendo para Deus. Então o que está faltando é reconhecer que Deus é onipotente e que Deus pode intervir na nossa vida. Não vamos depositar a nossa confiança somente nas coisas humanas. Existe o humano e devemos utilizar do que é humano. Temos que nos alimentar, café da manhã, almoço e jantar. Mas existe o espiritual e devemos nos alimentar. Como é que está o nosso alimento espiritual? Eu faço essa pergunta conclamando os corações verdadeiramente católicos nas suas cidades. As crianças estão sendo batizadas nas suas cidades. Os casais estão obtendo a bênção da igreja para que o matrimônio seja santo. Os sacerdotes, os diáconos estão sendo ordenados para termos novos sacerdotes, para trazer Deus à terra através das palavras da consagração. Nas suas cidades, vocês estão podendo
confessar-se e receber a absolvição sacramental para expulsar Satanás e atrair o Espírito Santo dentro de suas almas, nas suas cidades estão podendo comungar e receber Deus feito homem, Jesus Cristo, em suas almas e alimentar as suas almas para serem santos. Se isso não está acontecendo, nós estamos numa grande crise. E não só a crise dos sacramentos, a crise do mundo, a crise da pandemia, a crise dos cataclismas, nós não podemos chamar isso de bênção de Deus. Nós temos que implorar, neste domingo de Pentecostes, temos que implorar o Espírito Santo. Um santo muito mariano, São Luís Maria Grignon de Montfort, santo canonizado pela Igreja, ele dizia numa oração que ele compôs, oração abrasada, que existe 3 reinos, o reino do Pai, o reino do Filho e o reino do Divino Espírito Santo. O reino do Pai foi terminado com um grande dilúvio de água e lavou a humanidade inteira. O reino do Filho foi iniciado com um grande dilúvio de sangue, foi a paixão de Jesus Cristo e trouxe novas graças para a humanidade. E o reino do Divino Espírito Santo virá com um dilúvio de fogo, de justiça, para lavar a humanidade de seus pecados e introduzir um novo vigor espiritual. Então nós temos que pedir esse dilúvio de fogo. E é bom que nós tenhamos, em pleno século XXI, no ano 21, sentido na nossa pele, por causa de todas essas catástrofes que se passam pelo mundo, sentido o fracasso humano. É necessário que a humanidade fracasse sem Deus para saber que a única solução será com Deus. Sem Deus nós não somos nada, nós não valemos nada e nós vamos nos destroçar como animais ferozes no meio de uma floresta. Com Deus nós temos a civilização cristã, a doce e suave civilização cristã regada pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e inspirado pelo fogo do Divino Espírito Santo. Então é necessário rogar essas graças. Mas como? Como nós vamos renovar a face da terra através do Espírito Santo? Simples. Uma senhora, uma dama, uma virgem que no cenáculo, durante 10 dias, estava tendo um acompanhamento espiritual para com os apóstolos, a Santíssima Virgem. Reunidos em torno dela, neste domingo de Pentecostes, nós vamos obter muitas graças. E é através da Santíssima Virgem que veio aquele primeiro Pentecostes, medianeira de todas as graças, peçamos através dela um novo Pentecostes, uma nova graça do Divino Espírito Santo para renovar a face da terra. Mas antes de renovar a natureza, renovar todas as coisas, é necessário renovar os corações humanos. Vamos pedir então para expulsar Satanás dos corações humanos, daqueles que estão em estado de pecado mortal, e atrair no mais profundo do coração de cada um o Divino Espírito Santo. É através da graça, e só da graça, que nós vamos regenerar este mundo. Sem a graça, nós estaríamos assistindo o fim do mundo, por tantas catástrofes que estão se assomando sobre as nossas cabeças. Com a graça, nós teremos o reino do Divino Espírito Santo. Roguemos, portanto, ao Divino Paráclito que enche os nossos corações, purifique as nossas almas, através da intercessão da Santíssima Virgem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.